Olá, irmãos! Seja bem-vindo ao canal Buscando a Fé. Nosso canal busca levar a mensagem do nosso Senhor para todas as pessoas iluminadas e necessitadas do Brasil. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família. Eu sou o pastor Antônio Júnior e nesta noite, irmãos, Deus colocou uma palavra forte no meu coração, uma mensagem que vai te confortar e ao mesmo tempo vai te dar uma direção de como você deve esperar em Deus até que as promessas se cumpram. Eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida, mas para isso você precisa agir corretamente. E é sobre isso que eu quero falar hoje e ao final nós vamos orar. Nós vamos unir a nossa fé e eu creio que o poder de Deus vai agir na sua vida. Amém? Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe o seu like, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Irmãos, eu quero ler para vocês uma passagem que eu estava meditando agora há pouco e que Deus falou muito ao meu coração. Está no livro de Tiago, capítulo 5, o versículo 11. Preste atenção. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Glória a Deus. Irmãos, todos nós sabemos da história de Jó. Foi um homem temente a Deus, um homem que amava ao Senhor, mas um dia Satanás quis peneirar a sua fé. Assim como aconteceu com o discípulo Pedro antes de Jesus morrer na cruz e ressuscitar, o diabo quis peneirar a vida de Pedro, mas Jesus intercedeu por ele e Pedro então, mesmo quando ele negou Jesus, ele se voltou para o Senhor. E o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Aqui nós vemos que mesmo diante de tantas provações, tentações, Jó perseverou nos caminhos de Deus, aguardando no Senhor a sua resposta, a sua salvação e a restauração. E a Bíblia diz que no final da vida de Jó, Deus restaurou em dobro tudo que havia sido perdido. E é isso que Deus faz, irmãos. Deus restaura a nossa vida. Eu me lembro que numa fase da minha vida, eu estava muito angustiado, muito triste, porque parecia que nada dava certo. Mas eu esperei no Senhor e Deus restaurou cada área da minha vida. Na área do relacionamento, na área das finanças, em todas as áreas. Então creia, meu irmão, você que tem esperado no Senhor, não deixe de acreditar que de uma hora para outra o Senhor pode mudar tudo na sua vida. Amém? Mas uma coisa você precisa saber, quando Deus nos promete uma coisa, não quer dizer que Ele vai cumprir os seus planos de imediato. Não, Deus faz tudo no tempo perfeito. No entanto, nós ficamos impacientes, não é verdade? Perdemos a nossa calma, muitas vezes queremos agir na carne, agir na força própria, porque nós achamos que as bênçãos estão demorando demais e a gente começa a duvidar do poder de Deus. Muitas vezes nós chegamos ao ponto de pensar que se nós quisermos que a promessa se cumpra, nós teremos que dar uma mãozinha para Deus, fazendo as coisas do nosso jeito, não é assim? E a Bíblia fala de um homem chamado Abraão, que ele fez exatamente isso. A Bíblia diz que Deus havia prometido a ele filhos tão numerosos como as estrelas do céu e como as areias das praias do mar. Isso está em Gênesis capítulo 22. Mas o interessante é que Abraão ele já era velho de idade e a sua esposa também. E o pior, a sua esposa era estéril. Sara era sua mulher e ela não podia ter filhos. Mas Deus prometeu o impossível, que os filhos de Abraão seriam tão numerosos como as estrelas do céu e como as areias do mar. Mas Abraão estava cansado de esperar. O tempo foi passando. Uma coisa é quando você está sentindo a presença de Deus, você recebe aquela profecia, uma mensagem do céu, e aquilo enche o seu coração de fé. Mas quando o tempo vai passando, e a própria Bíblia diz que a esperança que se adia adoece o coração. Quando o tempo vai passando, o seu coração pode ficar doente, cansado de esperar. Então um dia, a esposa de Abraão, Sara, ela deu um conselho para ele. E ela disse, meu bem, eu não aguento mais esperar e você também não. Por que você não se deita com a minha serva, com a nossa empregada? Eu tenho certeza que ela vai poder gerar um filho para você. E Abraão então, seguindo aquele conselho, ele se deitou com uma mulher chamada Agar, que era serva da sua esposa, e dessa relação nasceu Ismael. E foi aí que os problemas da vida de Abraão começaram a surgir. A Bíblia diz que Deus amava Ismael e tinha grandes planos para ele, mas Abraão teve que deixá-lo ir embora, a fim de cumprir a vontade do Senhor.
porque aquele menino não era o filho da promessa. O filho que Deus havia prometido a Abraão seria da relação dele com a sua esposa. Então foi uma das experiências mais dolorosas que aquele homem teve em toda a sua vida. A decisão de Abraão de apressar a promessa de Deus e as tristes consequências dessa escolha nos ensinam 3 lições sobre a importância de sabermos esperar o tempo do Senhor, ok? E eu vou te dizer, a primeira lição é que você não pode deixar o inimigo colocar qualquer coisa na sua frente que pode fazer com que você não espere no Senhor. Ou seja, você começa a fazer por conta própria aquilo que aos seus olhos é o melhor. Aquilo que aos seus olhos vai ser mais rápido, vai ser um atalho. Tome muito cuidado com isso, tá bom? A segunda atitude que você deve tomar é ter cuidado com os conselhos que você recebe. Tem muita gente bem intencionada à sua volta, tem muita gente que dá conselhos bons, mas não é aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Então, por mais que as intenções sejam boas, as consequências podem ser muito ruins, ok? E a terceira coisa que eu preciso te dizer é que se você conquistou algo com as próprias mãos e entendeu que agiu de forma errada, você vai sofrer por ter que abandonar isso. Abraão teve que deixar Ismael ir embora, e com certeza ele sofreu muito. Você também que talvez envolveu em um relacionamento que não era da vontade de Deus, e agora você tem que abrir mão disso, com certeza vai te trazer dor. Mas se observarmos a vida de Abraão, nós vamos perceber que foi exatamente isso que fez com que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. Quando ele abandonou Ismael, Deus abençoou também Ismael. Mas foi naquele momento que Deus liberou a bênção sobre Isaque, que era o filho da promessa. Da mesma forma, se você renunciar a algo por amor a Deus, por obediência ao Senhor, saiba que Ele vai cuidar de tudo. Se você tiver que romper com um namoro, um noivado, por fazer a vontade de Deus, saiba que Deus vai cuidar de você e vai cuidar da outra pessoa. Deus, Ele cuida de tudo, irmãos. Deus é perfeito. Por isso, se você obedecer ao Senhor e esperar o seu tempo, você vai ser recompensado por isso. Amém? E agora nós vamos fazer uma oração. Eu quero orar por você, você que precisava ouvir essa palavra. Mas antes eu quero ler uma passagem que está no livro de Jó, já que nós começamos falando de Jó nessa mensagem. A passagem está no livro de Jó, capítulo 5, o versículo 17 e o 18. Eu gosto muito dessa passagem. Diz assim: Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas dela vem tratar. Ele machuca, mas suas mãos também curam. Amém, irmãos? Deus, Ele permite a ferida, Deus, Ele permite a dor, o sofrimento, mas Deus é aquele que cura. Ele é o médico dos médicos e eu creio que o Senhor está aqui presente hoje. Deus, Ele quer tocar no teu coração, Ele quer renovar as tuas forças, curar suas feridas. Amém? Então, se você puder, feche os seus olhos e eu quero orar por você. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença nesta noite para orar por esse irmão e por esta irmã que tem passado por tantas provações, ó Deus. Parece que essa nuvem escura nunca sai da cabeça, parece que os problemas nunca se resolvem. Quantos dos Teus filhos agora, Pai, estão sofrendo, porque não tem como viver neste mundo sem sofrimento. Este lugar não é o nosso lugar perfeito, não é a nossa morada eterna. Um dia estaremos no céu contigo, meu Pai, e nesse dia não choraremos mais. Nesse dia não haverá dor, sofrimento, luto, tristeza, mas enquanto estivermos aqui, meu Pai, precisamos carregar a nossa cruz. Por isso eu te peço, meu Pai, nos ajude a esperar no Senhor com perseverança. Assim como Jó suportou tantas provações, confiando no Senhor, eu te peço, meu Pai, nos capacite, nos dê força, Senhor. Oh Deus, essa pessoa que agora está chorando, está se derramando na Tua presença. Jesus, cura esse coração, Senhor. Enche esse coração com a fé, com uma fé sobrenatural. Mostra para ela, meu Pai, que aquilo que ainda ela não vê é maior do que a sua realidade de hoje. Senhor, nos tira, Pai, do fundo do poço. Quantas pessoas agora estão se sentindo mal porque têm se afastado do Senhor, têm cometido pecados. Nos ajude, meu Pai, a cumprir a Tua vontade aqui na terra. Nos ajude a sermos fiéis até o final. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, nos fortaleça contra o pecado, contra a dúvida, o medo. Senhor, quantas vezes queremos agir por conta própria? Quantas vezes queremos dar uma mãozinha para o Senhor, Deus, sendo que isso não é possível, porque é o Senhor quem controla tudo.
O Senhor está no controle do nosso futuro, inclusive. Por isso eu te peço, meu Pai, nos dê visão de águia, Pai, que a gente venha enxergar além das montanhas, além das circunstâncias, Senhor. Assim como Jó, Pai, a Tua palavra diz que ele não pecou em nenhuma de suas palavras. Pai, que só saia dos nossos lábios louvor, adoração, gratidão. Pai, não deixe a gente ficar reclamando, a gente ser levado pelos problemas. Senhor, quantas vezes, Pai, nós duvidamos do Teu amor. Nos perdoe, Senhor, e nos ajude a viver na Tua presença todos os dias. Senhor, hoje o dia tem sido difícil, para muitos, Pai, tem sido quase impossível, mas eu creio, Pai, que tudo posso naquele que me fortalece. Fortaleça os meus irmãos agora, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha revestir essas pessoas de força, de glória, de poder, de unção. Deus, enche o nosso coração de coragem para enfrentar os desafios do dia a dia. Não nos deixe cair em tentação e não nos deixe acovardar diante dos problemas. Senhor, cuida de cada área da nossa vida. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, eu creio no poder da oração, no poder da fé, mas eu creio acima de tudo no poder de Jesus, porque Jesus, Ele está vivo e é por isso que nós temos respostas de oração. Deus tem feito tantas coisas, irmãos. Se eu for contar para vocês aqui os testemunhos, os milagres que Deus tem feito, eu ficaria horas e horas. Mas eu creio também que você vai experimentar milagres. Por isso, se você tem recebido uma bênção, se Deus tem feito grandes coisas na sua vida, deixe aqui nos comentários, nos vídeos de oração que eu coloco, comente dos milagres. Vamos espalhar boas notícias, vamos mostrar o que Jesus tem feito. Amém? Isso pode estimular outras pessoas. Assim como nós agora pegamos de exemplos a vida de Abraão, de Jó e de tantos homens da Bíblia, a nossa história também pode impactar outras vidas. Amém? E agora, antes de encerrarmos, eu quero pedir que você também se torne membro aqui do meu canal. Algum tempo atrás eu senti no meu coração de ajudar instituições de caridade e eu quero contar com a sua ajuda também. Ao clicar no botão Seja Membro, que está abaixo desse vídeo, você vai ver que com uma pequena contribuição você pode ajudar de 1, 2 ou 4 instituições. E como recompensa eu quero te dar os meus 2 e-books, o meu livro digital Vida de Oração, no qual eu escrevi uma oração para cada dia do ano. E esse livro, irmãos, tem tocado o coração de muita gente e eu louvo ao Senhor por isso. Além disso, você vai receber o meu e-book Minutos de Paz, onde eu trago 100 lições da Bíblia para você colocar em prática no seu dia a dia. Então venha fazer parte, é só você clicar no botão abaixo do vídeo, Seja Membro, e você estará impactando a vida de milhares de pessoas. Glória a Deus. Irmãos, eu sou o pastor Antônio Júnior e eu espero vocês no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.